Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Lucas e agora nós vamos falar da alquimia da atração de clientes. A alquimia da atração de clientes é o processo científico por trás de como fazemos para atrair as pessoas e fazer com que elas enviem o seu contato de interesse ou comprem. O que nós vamos cobrir nessa aula? Primeiro, que é a alquimia da atração de clientes e a sua importância. Segundo, o erro mais comum que as pessoas cometem quando o assunto é atrair clientes. Terceiro, a ciência por trás do nosso método de atração e como nós usamos a seleção natural para encontrar os clientes certos e atraí-los para nós. E por fim, os dois tipos de atração de clientes, paga e orgânica. Vamos relembrar agora a nossa metodologia para gerar clientes. Então, primeiro nós temos os métodos pagos e os métodos orgânicos, que são o nosso anúncio, o nosso estímulo, que leva até um vídeo de valor, que leva até um formulário e depois a venda e o feedback. Você já conhece bem essa metodologia até esse ponto. Nessa aula nós estamos falando excepcionalmente dos métodos pagos e os métodos orgânicos. Então vamos falar primeiro sobre o grande e mais comum erro que as pessoas fazem quando falamos de atrair clientes. A maioria das pessoas olham para o seu mercado e nicho e eles veem isso. A maioria das pessoas veem o seu mercado, o seu nicho como uma grande coleção de pessoas e eles acreditam que eles são todos os mesmos e todos eles merecem o mesmo esforço quando se trata de vender ou anunciar para eles. Então você acredita que o seu nicho é uma coleção de pessoas e são a mesma pessoa, a exata mesma pessoa, com as mesmas crenças, com as mesmas tendências, passando pela mesma coisa, pensando da mesma maneira nesse momento do tempo. E que você deve anunciar para todas elas, tentar vender para todas elas com todo o seu esforço, igualmente. Então eles começam a anunciar para todas as pessoas com esforços iguais e trilham o seu caminho através de todo mundo. Então, como as pessoas atraem cliente? A maioria das pessoas anunciam para todo mundo do seu nicho e eles usam o mesmo esforço e atenção para toda pessoa. E o problema disso é que isso demanda grandes quantidades de energia, recursos e tempo. Enfim, isso é um grande desperdício, porque a maioria das pessoas, mesmo com esse esforço, não compra. Mas o empreendedor gasta o mesmo tempo para atrair a pessoa, independente se eles vão comprar ou não. Então o que a maioria das pessoas, dos empreendedores, fazem é o quê? Eu quero fazer vendas. Então eu vou anunciar para todo esse pessoal aqui que é o meu público-alvo e quando aparecer um contato, eu vou conversar com eles e tentar vender com o mesmo esforço para todos eles. E o que acontece é que você faz 3 ligações e uma venda. Aí depois faz 5 ligações e uma venda. E o problema disso é que você gasta muito tempo, muita energia e muito recurso para estar conversando e tentando convencer uma pessoa que não vai comprar de jeito nenhum. Esse é o grande erro. Anuncie para todos no seu nicho igualmente e com o mesmo esforço e atenção. E aqui vai a verdade. Só 3% de qualquer mercado está pronto para comprar nesse exato momento no tempo. Eu vou ler de novo. Só 3% de qualquer mercado está pronto para comprar nesse exato momento no tempo. Por exemplo, se um mercado tem 100 pessoas, se o seu nicho, digamos que tem 100 pessoas nele, só 3% dessas pessoas vão estar prontas para comprar um produto ou serviço que resolva o seu problema no momento exato no tempo. Ou seja, agora, só 3 pessoas vão estar prontas, vão ter todas as condições favoráveis para que ela compre agora. E o grande problema da atração é o seguinte: se só 3% de qualquer mercado está pronto para comprar agora, como nós sabemos quem são os 3%? Então, como que a gente vai fazer para só falar com quem está pronto para comprar agora e esquecer o resto que é só perda de tempo? Como que você vai achar uma agulha no palheiro sem manualmente inspecionar cada pilha de feno? Como nós achamos 3 pessoas em uma multidão de 100 sem pessoalmente falar com todos eles? A maioria das pessoas falam com todas as 100 pessoas manualmente,
para achar os 3 que estão prontos para comprar agora. Eles dizem que isso é um jogo de números. Eu vou falar com essas pessoas, algumas não vão comprar, e isso é normal, isso acontece sempre. E depois eu vou falar com algumas que eu vou conseguir vender. É assim que funcionam as vendas. Então, eu vou te falar, isso não é assim, a realidade não é assim. E não me entenda mal, ainda é melhor do que fazer nada. Você falar com as 100 pessoas ainda é melhor do que você falar com ninguém. Mas existe uma forma muito mais eficiente de encontrar esses 3. E agora nós vamos falar da ciência por trás de atrair um potencial cliente para o seu negócio. A alquimia da atração de clientes. Mas primeiro, você lembra por que as pessoas compram algo? Então nós temos a situação atual e nós geramos o estímulo, que é o nosso anúncio. E aí isso faz com que haja uma situação atual agitada dentro da mente do nosso prospecto. Ele preenche um formulário e aí você vai ligar no dia e hora que ele marcou nesse formulário. Ok? Isso pode ser adaptado na sua empresa, a pessoa simplesmente, ao invés de preencher um formulário, ela já entra em contato direto com você e aí você entra conversando com ela usando o seu script. E aí o que você vai fazer é, você vai definir a situação atual claramente e vai definir a situação desejada claramente. E depois vai posicionar você como um veículo para tirar o seu potencial cliente da situação atual e levá-lo para a situação desejada. Essa foi uma breve recapitulação da alquimia da conversão de clientes. Mas como nós atraímos as pessoas que nós convertemos na venda? Como nós sabemos quem está pronto para comprar e quem vai nos fazer perder tempo? Então eu vou te explicar como nós usamos a seleção natural para encontrar os clientes certos e atraí-los para nós. Vamos começar falando o que é a seleção natural. A seleção natural nada mais é do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população. Costuma-se dizer que a seleção natural seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Seleção natural é simples, a sobrevivência do mais apto. Então vamos entender melhor esse conceito de seleção natural, como que ele funciona. Primeiro nós temos a variação e traços. Então, por exemplo, alguns insetos são verdes e outros são marrons. Isso é uma variação. E o que acontece é que existe uma reprodução diferenciada. Eles se reproduzem de formas diferentes, uma vez que o ambiente não pode suportar um crescimento ilimitado da população, então não pode ter insetos infinitos, nem todos os indivíduos conseguem reproduzir o seu potencial completo. Então nem todos os indivíduos vão conseguir se reproduzir. Como que isso acontece na natureza? Então, um exemplo é, insetos verdes são comidos por pássaros e sobrevivem menos para se reproduzir do que os insetos marrons. E aí o que acontece depois disso é a hereditariedade. Os insetos marrons sobreviventes têm bebês marrons porque estes têm uma base genética. Então, se o marrom sobrevive mais, o marrom se reproduz mais. Isso causa um resultado final. A troca mais vantajosa, insetos marrons, permite que os insetos se reproduzam mais e se torna mais comum na população. Se esse processo continua, eventualmente todos os indivíduos da população vão se tornar marrons. Isso basicamente aqui é um exemplo sobre a seleção natural. A maioria das pessoas está ciente da seleção natural na natureza, mas não está ciente dela nos negócios. E agora vamos para um exemplo de seleção natural nos negócios. Nós temos primeiro a variação e os traços. Alguns negócios são adeptos de tecnologia e outros rejeitam a tecnologia. E o que acontece é uma reprodução diferenciada. Já que o ambiente não pode suportar um crescimento ilimitado de negócios, nem todos os negócios conseguem fazer dinheiro ao seu potencial completo. Então alguns negócios simplesmente morrem. Então um exemplo, os negócios que rejeitam a tecnologia não podem servir tão bem os seus clientes como os negócios que abraçam a tecnologia e acabam fechando. Então os negócios sem tecnologia acabam fechando. E o que acontece é uma hereditariedade. Os negócios mais adeptos à tecnologia reproduzem mais lucro, equipe e clientes. E mais negócios do tipo surgem. Então cada vez mais vão ter negócios
adeptos de tecnologia, porque isso é o que predominou. E isso causa o quê? O resultado final. A troca mais vantajosa, negócios adeptos à tecnologia, permite que os negócios lucrem mais e se torna mais comum na população. Se esse processo continua, eventualmente todos os indivíduos da população vão se tornar adeptos à tecnologia. Então aqui um exemplo do que está acontecendo hoje, e foi até mais forte em alguns 3 ou 4 anos atrás, estava até mais forte. Os negócios que não utilizam tecnologia estão acabando, estão ficando extintos. E até negócios muito lucrativos, como locadoras, Starbucks, dentre outros, estão falindo, e os negócios adeptos à tecnologia estão crescendo até um ponto que hoje praticamente toda empresa é adepta de tecnologia. Então a seleção natural na natureza funciona como? Na natureza, as espécies sobrevivem por 3 funções. 3 funções básicas são importantes para que uma espécie tenha sucesso na natureza, para que ela consiga se reproduzir mais e ir mais longe. O primeiro deles é a comida. Então as espécies evoluem para pegar melhor a comida. O segundo vem a segurança. Elas evoluem para evitar predadores. E por último vem o habitat, onde elas evoluem para se adequar às condições do ambiente. Então se o ambiente tem mais comida, elas evoluem de acordo com isso. Tem menos comida, vai evoluir de acordo com isso. É deserto, é frio, é no mar, elas vão evoluir para se adaptar a esse habitat. E como é que funciona a seleção natural nos negócios? Nos negócios, as espécies sobrevivem por 3 funções. 3 funções também básicas, são importantes para que um negócio sobreviva, se reproduza e vá até o seu máximo potencial. O primeiro deles é a comida. Então os negócios evoluem para servir melhor aos seus clientes e fazer mais dinheiro, para obter mais lucro. Pensa num negócio que está há 2 meses sem comida, sem lucro. Será que esse negócio vai longe? Será que ele não vai passar fome e vai acabar morrendo? Então nos negócios, comida é lucro. E depois nós temos a segurança. As empresas, os negócios evoluem para evitar melhor a concorrência, para fazer com que a concorrência fique cada vez mais distante. E por último nós temos o habitat. As empresas evoluem para se adequar às mudanças do mercado. Então se você tem um mercado que tem mais poder aquisitivo, as empresas evoluem de acordo. Menos poder aquisitivo, tecnologia, uma das coisas que eu dei no exemplo antigo. Então é assim, são esses 3 fundamentos que fazem os negócios evoluírem, lucrarem cada vez mais e se expandirem ao seu máximo potencial. Isso é o que nós chamamos da sobrevivência do mais apto. Evolua ou morra. É simples assim, ou você evolui ou você morre. E o que isso tem a ver com conseguir clientes, Lucas? Nossa metodologia inteira é baseada no tema evolução. E tem 3 pontos essenciais. O que nós estamos fazendo com o seu negócio até agora nesse treinamento, você não percebeu, é uma evolução. Primeiro ponto essencial da nossa metodologia, nós evoluímos a forma que você percebe a realidade, negócios e vendas de acordo com o que eles realmente são e não com o que nós pensamos que eles são. Depois nós evoluímos o seu negócio e a lucratividade, ensinando você os métodos científicos para aumentar o seu lucro, atrair e fechar clientes. E por fim nós treinamos você para evoluir as pessoas do seu mercado, trazendo verdadeiro valor. A verdade é que quando os fatos mudam, a maioria das pessoas não se adapta e acaba morrendo. E o que aconteceu é que os fatos mudaram recentemente. O mundo está diferente. Todo ano o mundo vai mudando. Se você não muda junto com ele, você fica para trás. Você não se adapta e você acaba morrendo. Agora vamos voltar para a atração de clientes. Como nós usamos a seleção natural para encontrar os clientes certos e atraí-los para nós? Então o grande problema quando nós falamos de atrair clientes é saber quem são os 3% do mercado que estão prontos para comprar agora. Vamos ver alguns exemplos para entender como nós usamos a seleção natural para atrair os clientes certos.
como os animais resolvem o problema da seleção de clientes na natureza quando estão caçando comida. Então vamos observar os animais. Então aqui nós temos um leão que está se deparando com um problema de seleção de clientes. Qual dos participantes escolher e quais ignorar? Então qual zebra nesse rebanho ele tem que correr atrás para conseguir pegar e qual que ele deve ignorar? Todas são iguais, não é verdade? Como que eu vou conseguir fazer isso? Quais estão prontas para ele comer agora? Então você acredita que o leão vai tentar pegar todos eles com o mesmo esforço e atenção aplicada a cada um deles? Então você acredita que o leão ele vai correr atrás de todas essas zebras com a mesma atenção aplicada a cada uma delas? Se ele fizer isso na natureza, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir pegar ninguém. Se ele sair correndo atrás de uma zebra, ele olha para outra zebra, eu vou correr atrás de você. Ele olha para outra zebra e começa a correr. Quando ele tentar pegar alguém, a zebra já vai estar longe. Então você não pode fazer isso na natureza. Se você tentar pegar todas as zebras, você acaba não pegando nenhuma. Então os leões eles usam a seleção natural para identificar os 3% que estão prontos para serem comidos agora, intimidando o rebanho e observando os 3% se identificarem. Então o que ele faz é o quê? Ele não vai sair correndo atrás de todos os participantes do rebanho para chegar e descobrir, quem sabe na sorte, na esperança, descobrir qual que está pronto para ele comer agora. O que ele vai fazer é o quê? Ele vai simplesmente parar na frente do rebanho, olhar para eles e o rebanho vai se assustar e vai começar a correr que nem louco. E aí quando esse rebanho se dissolve, começa a correr, é onde ele percebe quais são os 3% que estão prontos para serem comidos agora. Os 3% se identificam para ele. Tudo que ele fez foi o quê? Parar na frente do rebanho. E o rebanho começa a correr e os 3% automaticamente se mostram para ele. E aí o que ele faz é o quê? Quando ele percebe quais são os 3% que estão prontos para ser comido agora, que são aqueles que estão machucados, que estão mais fracos, que não conseguem correr muito, ele se move e ele ignora o resto do rebanho. Ele foca só nos 3% que ele pode comer agora. Então o que ele faz é o quê? Ele vai até o rebanho e ele pega o 3% que ele consegue comer agora. Ele ignora, ele não sai correndo atrás de todo mundo. Ele percebeu, esse é o que eu posso comer agora. E ele vai em cima somente daquele que ele pode comer agora. E o que ele faz é o quê? Quando ele tiver com mais fome, ele só precisa fazer esse processo novamente para conseguir mais uma presa. E ele só precisa repetir e repetir esse processo quantas vezes ele precisar. Então eles deixam a seleção natural fazer o trabalho e aproveitam a sua oportunidade para pegar a sua presa. Mas e a seleção de clientes nos negócios? Como nós vamos achar os 3% que estão prontos para comprar agora? Se você entender o que eu vou te mostrar agora, não existe maneira de você não se tornar extremamente bem sucedido. Então eu vou te explicar como a Steve Madden Sapatos usou a seleção natural para identificar os 3% dos seus sapatos que os seus clientes estavam dispostos, estavam desejando comprar na hora, na mesma hora que eles viam. E a Steve Madden, caso você não saiba, é a maior empresa que faz sapatos femininos nos Estados Unidos. Ok? E o que aconteceu é o seguinte, a Steve Madden tinha mais de 20 designs de sapatos e eles não conseguiam dar conta de produção dos 20 designs. Então eles não conseguiriam produzir em larga escala os 20 designs. E as lojas também não estavam dispostas a armazenar mais de 20 tipos diferentes de sapato, uma vez que o espaço era limitado. Então se você mandar isso para o seu distribuidor, quem trabalha vendendo com distribuidor, ele sabe essa dificuldade. Você não pode mandar um monte de produto e esperar que o cara simplesmente vai armazenar no estoque dele, porque o espaço é limitado. Estoque para uma loja é dinheiro. Então eles tinham um grande problema em mãos. Eles tinham 20 designs, eles gostavam dentro da empresa. Eles achavam que todos os 20 designs eram bons, mas eles não tinham como produzir isso em massa, eles não sabiam se isso ia realmente vender ou não, e não conseguiam colocar esses 20 tipos com várias cores e vários tamanhos nas lojas.
Então eles não conseguiam decidir qual deles eles deveriam enviar para o mercado. Como eles poderiam prever qual dos sapatos iria vender para o seu nicho? Então o que eles fizeram foi o seguinte: eles montaram 3 vitrines em locais populares de Nova York e Los Angeles e colocaram uns 20 designs nessas vitrines nas lojas. Eles montaram 3 lojas, tanto em Nova York quanto em Los Angeles, em lugares movimentados, que passava gente o tempo todo, e criaram uma vitrine onde eles botaram os 20 designs que eles tinham produzido. Mas olha só que coisa inteligente que eles fizeram. Eles só colocaram nessas lojas um par de sapato por design. Eles não tinham tamanhos adicionais e nenhuma sobra no inventário. Então eles colocaram só um par de um único tamanho. E eles montaram as lojas para entender quais designs o seu público estava pronto para comprar agora. Então o que acontecia é o quê? Nesses lugares populares, toda hora passava alguma mulher e as pessoas entravam e diziam qual par que elas queriam comprar. Eles então se desculpavam por não ter outro par, que não podia vender aquele que estava na vitrine, ou que não tinha o tamanho que a pessoa precisava, e marcavam um ponto naquele par escolhido. Então, no final de 2 semanas, eles sabiam quais sapatos o seu nicho queria e estavam dispostos a comprar agora. E quais sapatos eram um fracasso total. Então, toda vez que alguém ia lá e falava: olha, eu quero esse sapato, a pessoa não vendia, eles não vendiam nada, essa loja não levava lucro nenhum, era só para testar isso. E a atendente, treinada, ela ia e marcava um ponto naquele sapato, e olha o que ela fazia também. Eles deixaram a lei natural trabalhar para eles, para entender os 3% dos sapatos que o seu nicho queria, e além disso eles descobriram quais cores e tamanhos eles deveriam produzir. Olha que coisa incrível que eles fizeram. Eles conseguiram não só descobrir qual dos 20 designs eram bons, quais que iam vender muito, que todo mundo entrava na loja e queria comprar na hora, e quais não iam dar resultado nenhum. E além disso, eles descobriram quais os tamanhos iam vender mais e conseguiram também descobrir quais eram as cores que iam vender mais para depois produzir de acordo com a demanda que eles iam ter. Então, a Steve Madden são os sapatos femininos mais vendidos dos Estados Unidos. Eles faturam por ano 1,4 bilhões. Isso é só uma empresa de sapatos. Eles só fazem sapatos femininos, só isso. E eles faturam isso tudo. Esse é o poder da seleção natural. Então, na natureza, a gente tinha o caso da seleção natural aplicada ao leão caçando, e nós temos também nos negócios uma aplicação da seleção natural para a compra de sapatos femininos. Então, como nós usamos a seleção natural para identificar os 3%? Então, como que a gente faz para identificar esses 3%? Então, primeiro você precisa ter um nicho específico para mirar neles. Então, imagina se um leão não souber qual presa que ele quer. Ele nunca vai conseguir pegar. Então, o que acontece é, imagina um leão na savana e ele não sabe se ele quer pegar uma zebra, se ele quer pegar um jacaré, uma hiena, um elefante, um rinoceronte. Ele não sabe o que ele quer pegar. Como que ele vai conseguir pegar alguma coisa se ele nem sabe o que ele tem que caçar? Depois, você precisa pesquisar para entender os problemas, dores e desejos do seu nicho antes e criar uma hipótese sobre o que você acha que vai acontecer quando você aplicar sua fórmula nicho, oferta, resultado. E o que acontece é que se você não conhecer o seu nicho, é como ser uma zebra bebê sem saber o que deve fazer ou o que deve comer e correr em direção a um leão acreditando que pode comer esse leão. Imagina uma zebra, acabou de nascer, não teve instrução nenhuma, não sabe de nada, ela não entende nada sobre o que ela quer, o que ela precisa, e ela sai na savana e olha para um leão e pensa: aquele leão deve ser comida, eu vou tentar comer esse leão. O que vai acontecer com essa zebrinha? Depois disso, você precisa estimular o seu nicho com uma peça de estímulo desenhada para apelar pelos seus problemas, dores e desejos e solicitar uma resposta. Quando você faz isso, o seu nicho deve se fragmentar e você será capaz de identificar os 3% que estão prontos para comprar agora. Então, o que acontece é o quê? O seu anúncio, o que ele vai fazer? O seu anúncio e o seu vídeo de valor vai fragmentar o seu nicho, vai fragmentar o seu rebanho. Então, o seu anúncio é como se fosse o leão
parando na frente do rebanho, simplesmente parado. E o rebanho vai começar a se desfazer, vai começar a se fragmentar. O anúncio ele tem esse poder, ele vai identificar quais são os 3% que estão prontos para comprar agora. E quando você identificar os 3% do seu nicho prontos para comprar agora, você precisa agir imediatamente com convicção e convertê-los em clientes pagantes. Você deve esquecer do resto do mercado. Não importa o resto do mercado, só importa pegar os 3% que estão prontos para comprar agora, nesse exato momento no tempo. Então, ao invés de lutar contra a natureza, nós usamos a natureza ao nosso favor. Então, lembra da nossa metodologia para gerar clientes? O nosso estímulo são os métodos pagos e os métodos orgânicos. E depois a gente ainda tem um funil de fragmentação para que só chegue na venda e no feedback, para que você só fale com as pessoas que têm um alto poder de compra, que elas vão querer comprar na hora, os 3%. Vamos falar agora dos tipos de estímulos que nós usamos para fragmentar o nosso nicho, orgânicos e pagos. Vamos entender antes o que faz um bom estímulo. Então, antes de saber quais são os estímulos, vamos entender o que faz um bom estímulo. Quando se trata de criar um estímulo poderoso, a sua mensagem é a parte mais importante. O método que nós usamos para mostrar a sua mensagem para o seu nicho é só um veículo para entregar essa mensagem. Entenda isso. O Facebook Ads, o que você vai fazer de anúncio em si é só o veículo. O que está escrito, o criativo desse anúncio, é o que vai fazer a diferença. Então imagine se um rato passar na frente do rebanho de zebras. O que vai acontecer? As zebras não vão ligar e nada vai acontecer. Então se um rato for fazer a mesma coisa que um leão faz, o rato vai parar na frente do rebanho das zebras. A zebra vai olhar e vai falar, ok. E é isso que acontece quando você tem uma mensagem fraca. O seu anúncio vai aparecer para o seu potencial cliente, e ele vai olhar e vai pensar, ok. E não vai haver nenhuma fragmentação, nenhum interesse. Agora, quando você tem um leão, quando a sua mensagem é forte, que nem um leão, e a sua mensagem aparece na frente do seu cliente, ele vai tomar ação na hora. Quanto maior for o leão, maior vai ser a fragmentação. Então a mesma coisa é o seu anúncio em qualquer veículo de comunicação. Se ele não ressonar, lembra daquela aula que a gente fez lá no módulo fundamental, ressonando a sua mensagem? Então se o seu anúncio não ressonar da maneira correta, ele não vai gerar resultados. Mas fique tranquilo que nós vamos cuidar de criar essa mensagem. Esse anúncio, essa mensagem faz parte do nosso trabalho. Fica tranquilo que isso é com a gente. Agora, vamos falar sobre os diferentes meios de atração de clientes. E a maioria das pessoas acredita que os resultados vêm apenas de anúncio pago, apenas de Facebook Ads, mas eu vou dar um exemplo com a nossa própria renda. Então o que acontece com a nossa renda é o seguinte, 45% das nossas vendas vem de métodos pagos. Todo mundo acha que todas as nossas vendas, 90% das vendas vem de métodos pagos, mas não é assim. Os métodos pagos representam 45% das nossas vendas, ainda é muita coisa, mas não é só isso que a gente faz. A gente tem um cultivo de lista também, ok? Então são listas de potenciais clientes que a gente consegue e a gente cultiva elas. A gente tem um alcance direto. O alcance direto é o seguinte, eu vejo, quando eu ou alguém da nossa equipe vê um negócio que a gente pode ajudar, a gente liga e conversa com essa pessoa. Então isso é o alcance direto. A gente liga, conversa e fala, acho que eu posso te ajudar. Vamos marcar uma reunião e a gente faz a venda em cima disso. E a gente tem também os clientes, os nossos próprios clientes que gostam do nosso serviço e indicam para outros clientes. Então também é uma fonte orgânica, que eu não paguei nada por isso, para que eu também consiga mais clientes. Então vamos entender primeiro o que são métodos orgânicos. Os métodos orgânicos são métodos gratuitos, rápidos e fáceis de usar, que utilizamos para estimular o nosso nicho e identificar quem está pronto para comprar agora. Então são métodos gratuitos e são rápidos e fáceis de você usar. Não precisa de muita configuração, rapidinho você consegue lançar o seu estímulo. E qual que é a vantagem de usar? Como eu falei, eles são rápidos, fáceis de entender
e exigem baixa tecnologia. Não tem custo, eles são gratuitos ou quase gratuitos. Vai ter um que vai ter um custozinho de 30, 50 reais, então praticamente gratuito. E permitem que você se mova rápido e consiga o quê? A prova de conceito. Então é para isso que a gente usa o método orgânico, para conseguir a sua prova de conceito. E qual que é a desvantagem de usar? A desvantagem do método orgânico é que ele é manual e ele exige muito trabalho. E ele é impossível de se escalar. Chega num ponto onde não tem como você fazer ele alcançar mais pessoas e ir mais longe. Ele estagna num certo ponto. E leva muito trabalho manual para que ele seja feito. Qual que é a forma ideal de usar os métodos orgânicos? Para começar e conseguir a sua prova de conceito, testar o mercado o mais rápido possível. Então, se você precisa testar alguma coisa, alguma oferta, é a melhor forma de fazer isso. E os tipos de métodos que nós utilizamos no seu negócio, métodos orgânicos. Então, primeiro a gente tem o seu perfil no Facebook, que isso você pode fazer postagens no seu perfil com a sua mensagem solicitando uma resposta. Então, você vai usar a mensagem que nós vamos criar para você para postar no seu perfil e solicitar uma resposta, e isso já gera um cliente ou outro. Então, a gente tem diretamente, então a gente pode pegar uma lista de e-mails de pessoas do seu nicho e mandar para eles a sua mensagem e solicitar que eles entrem em contato com você, façam uma reunião, aí vai depender do seu negócio. E o cultivo de lista. Se você já tem uma lista, já tem um negócio onde você é reconhecido, já tem uma lista de clientes, a gente pode usar a sua lista de e-mails para solicitar uma resposta. Então, a gente pode cultivar a sua lista. E a gente pode fazer também parcerias, pode fazer parcerias com pessoas que atuam no seu nicho. Para quem está começando agora e não tem nenhuma autoridade, o cultivo de lista e as parcerias são fora de questões, ok? Você não consegue cultivar uma lista se você já não tem uma lista. E você não pode comprar uma lista de pessoas que não te conhecem, ok? Isso é péssimo para a sua reputação. E parcerias, vai ser muito difícil você fazer uma parceria, porque a pessoa que for juntar com você para fazer a parceria, ela vai querer saber quem é você. Ela não vai colocar a mão no fogo por alguém que ela não sabe que tem alguma coisa boa para os clientes dela ou para a audiência dela. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer parceria com quem já não tem o negócio. E não se preocupa, mais uma vez, nós vamos cuidar disso para você. Agora vamos entender o que são os métodos pagos. Métodos pagos são métodos altamente escaláveis e automatizados que nós utilizamos para estimular o nosso nicho e identificar os 3% que estão prontos para comprar. Então, o melhor é que eles são altamente escaláveis. Então, qual é a vantagem? São altamente escaláveis e atraem quantidades massivas de clientes com trabalho manual mínimo. São automatizados e rodam como uma máquina em longo período. Você pode deixar o seu anúncio rodando por meses. Você só precisa manter ele funcionando e otimizando. Isso também é o nosso trabalho. Qual que é a desvantagem? São métodos que requerem conhecimento técnico. Então você não pode sair fazendo qualquer coisa com os métodos pagos e achar que vai dar certo. E precisam de um bom planejamento, o que os tornam bem mais lentos para se lançar e custam dinheiro. Então o método pago ele custa dinheiro e ele precisa de um cuidado, de um planejamento para lançar ele. Não dá para lançar ele de uma hora para outra, você tem que planejar. E qual que é o uso ideal? Uma vez que você já conseguiu a prova de conceito no método orgânico, aí a gente pode transitar e utilizar os métodos pagos e escalar o seu negócio. Entendeu? Agora, uma coisa que existe, se você não tem prova de conceito, se você não sabe se a sua oferta funciona ou não, a única coisa que você vai conseguir utilizando o Facebook é aumentar a sua falta de sucesso. Você vai multiplicar por 10 vezes o seu problema de que a sua mensagem não funciona. Por isso, o método orgânico vem antes do método pago. E agora os métodos pagos que nós utilizamos no seu negócio. Então, o que a gente pode fazer no seu negócio? Pode usar o Facebook Ads, que são os anúncios pagos no Facebook e no Instagram. O Google Ads, que são anúncios pagos no Google. A pessoa pesquisa e te encontra. E o remarketing. O remarketing são anúncios para quem já visitou o seu site. Então a pessoa já viu a sua oferta. O que acontece é o quê? Você tem lá o rebanho e você está pegando os 3% que querem comprar agora. Mas o que acontece é o seguinte, que esse rebanho, alguém que não está pronto para comprar agora, pode estar pronto para comprar daqui a uma semana.
Então o que a gente faz é o quê? Um anúncio bem baratinho, que a pessoa que já viu o seu anúncio vai continuar te vendo para estar sempre na memória dela. Ok? Isso é o remarketing. E acabou, pessoal. Essa é a aula de hoje. Na próxima aula vai ter uma atividade importante para você e a gente está quase chegando no fim. Eu espero que você tenha entendido todos esses conceitos. Qualquer dúvida, fala com a equipe de suporte. Um abraço e até mais.